Conta um Conto apresenta de Gustavo Paiva. Souvenir. Narração Marcelo Fávaro. Sentado no banco dessa praça, eu vejo que tudo foi diferente do que eu havia imaginado para mim. Eu alimento os pombos, ignorando as placas colocadas nos quatro cantos. E vejo o garoto jovem que vende bombons para pagar a faculdade de História. Ele tem o mesmo sorriso esperançoso que eu tinha. Eu posso imaginar ele indo dormir tarde após escrever algumas páginas sobre alguma civilização antiga, um trabalho de fim de semestre que o salvará depois do triste resultado da prova. Ele realmente se parece com o jovem que eu fui. Ele sorri todas as vezes que vem até a mim, abrindo a caixa de isopor com suas guloseimas caseiras. Eu sorrio de volta e sempre compro um ou dois, mesmo odiando chocolate. A simpatia dele me anima. Eu estudei gestão financeira em uma das melhores universidades de São Paulo. E com aquele jovem, eu também tive de dar meus pulos para poder pagar a faculdade, mesmo tendo conseguido a bolsa. Me formei e consegui um emprego como gerente de contas em um dos bancos do centro da cidade. Fui indicado por um amigo que já trabalhava lá. Apesar das metas absurdas que eu sempre consegui manter o controle emocional e as frequentes greves que fazíamos me permitiam conhecer diversas regiões do Brasil. Acho o Brasil um excelente país. Não sei o porquê das pessoas insistirem em adorar a terra de Tio Sam em detrimento à nossa pátria mãe verde e amarela. Eu adorava fazer as malas e decidir o destino de última hora. Os árduos anos de estudo foram recompensados de alguma forma. Eu nunca fui muito de orações, isso até hoje não sou. Mas, como minha mãe sempre foi católica, uma católica bastante fervorosa, aceitei acompanhá-la até a Basílica de Aparecida. Quem é Aparecida? Fomos até a cidadezinha do Vale do Paraíba para que minha querida mãezinha pudesse cumprir a promessa que fizera, enviar a minha beca para que ficasse exposta na sala de promessas. Ela vivia reclamando da demora em cumprir a tal promessa. Era um orgulho para Dona Carmen ver o único filho formado, tão bem ajeitado naquele terno que ela insistia em elogiar todos os dias. Ela tirou o carro cedo da garagem, um Palio que eu mesmo dei a ela. E como dirigia bem aquela senhorinha que eu tanto amei e ainda amo. Uma pena lembrar tão pouco do rosto dela, mas pena ainda não ter coragem de olhar as fotos, que são as únicas lembranças de minha mãe amada. Eu lembro que a primeira coisa que fizemos depois de estacionar o carro no pátio do santuário foi comprar um enorme picolé, aquele chamado de tu, sabe o picolé de tu, pelos próprios aparecidenses, fazendo referência à cidade onde tudo tem o tamanho avantajado. A atendente usava colete verde e parecia muito feliz em nos acolher em sua terra. Vimos os vendedores ambulantes carregando os seus cabides onde expunham os terços, cordões com crucifixos simples, senhoras idosas em sua maioria. Elas tinham um semblante sofrido, cansado e esperançoso. Comprei um terço de uma tal de Dona Elsa, uma velhinha bastante simpática que foi ousado bastante para me roubar um singelo beijo quando disse a ela que poderia ficar com o troco. Me lembrou a falecida e famosa apresentadora da TV, a Gracinha. A Catedral Mariana emanava uma energia, sabe, uma energia própria, com seu tamanho imponente, formado por milhares de tijolos. Aquela fora uma das construções mais magníficas que tive o prazer de conhecer, mas até hoje penso que seria melhor eu não ter conhecido.
Ou melhor, seria mais inteligente não ter feito o que eu fiz. Na companhia de minha mãe, adentrei a sala de promessas, que ficava localizada no subsolo da magnífica igreja. Ficamos estupefatos com a peculiaridade do local. As paredes e o teto estavam cobertos por fotos deixadas por milhares de pessoas, todas com uma história diferente de superação ou um pedido de ajuda. Havia peças de cera, cada qual representando a enfermidade que acometia o dono do objeto. Cabeças representando doenças mentais, corações representando cardiopatias, fígados representando hepatopatias e assim por diante, frente às inúmeras possibilidades de se representar as moléstias que nos encontram. Chegamos até o balcão que recebia os itens e entregamos minha beca à mulher de riso fácil que atendia os devotos. Ela nos deu uma folha pautada para que pudéssemos relatar a história por trás do objeto que entregávamos. Mamãe redigiu tudo em sua belíssima letra caligráfica. Faltava muito ainda para a hora do almoço e por isso decidimos tomar um segundo café da manhã, já que o primeiro fora uma parada rápida na estrada para devorar uma torta de frango amanhecida, porém até muito saborosa. Dona Carmen era uma excelente cozinheira. Compramos alguns pães de queijo e 2 copos de chocolate quente e precisei de mais de uma nota de 50 para pagar a refeição. Achei um absurdo, afinal, eles recebiam a visita de gente humilde em sua grande maioria e não deveriam ter preços tão abusivos diante de quem veio apenas para concretizar a fé. Mas, bom, quem sou eu para julgar o abuso financeiro? Eu fui um gerente de banco e uma das coisas que mais cometi na vida foi esse tipo de abuso. Mamãe estava cansada e decidiu que ficaria sentada observando a movimentação de pessoas que iam e vinham apressados, tentando aproveitar ao máximo sua estada na Cidade Santa. E foi então que eu cometi o meu maior erro. Eu disse a ela que andaria um pouco por ali para conhecer um pouco mais aquela enorme construção. Ela sentiu, abriu a bolsa, tirou um livro de capa azul, que até hoje eu tento me lembrar qual era, para matar o tempo. Andei muito e acabei encontrando uma porta de metal dessas de enrolar. Ela estava aberta pela metade. E como não vi ninguém por perto, acabei decidindo matar minha curiosidade, sabe? Entrar na porta. Esgueirei-me por baixo da porta, coisa que seria praticamente impossível para mim hoje, aos 62 anos de idade. Mas, aparentemente ali era o fundo da sala de promessas. Um cômodo complementar, para ser mais exato. Digo isso porque eu encontrei ali caixas e mais caixas repletas de peças de cera, membros e órgãos. Havia também caixas contendo radiografias e tomografias, caixas com brinquedos, caixas com roupas e alguns tambores com objetos perfuro-cortantes. Mas o que mais me chamou a atenção foi um saco preto contendo mechas de cabelo dentro. As mechas estavam organizadas em pequenos sacos plásticos e acompanhavam uma breve descrição do caso. Eu não sei, eu acabei me perdendo lendo as diminutas histórias que cada mecha trazia. Uma em especial me intrigou. Até hoje eu busco em mim o motivo de ter afundado o braço até o fim do saco e retirado de lá aquele bendito cabelo. Era uma mecha ruiva, um acobreado natural que parecia manter o brilho mesmo dentro daquele invólucro. Era uma beleza ímpar. Eu me senti um garimpeiro, sabe? Um garimpeiro ao encontrar um diamante.
Após dias e dias e dias de busca, o meu diamante tinha a cor de fogo e já estava lapidado. Era formado por fios e cada fio era capaz de trazer inveja às mais belas joias da natureza. Eu li o papel e tentarei reproduzir aqui o conteúdo da melhor forma que puder. Já se passaram tantos anos. Meu Deus, quanto tempo! E pode ser que a memória talvez me traia nesse momento. Maite S. Leal. Esse era o nome. Isso eu não esqueço. Maite S. Leal. 16 anos. Pela cura de seu melanoma nodular, esperamos na graça de Maria que possamos encontrar a cura de sua doença. Que sua pele volte a ser linda novamente. Bom, a dona daqueles lindos cabelos tinha câncer de pele. A família pedia pela cura divina, isso estava claro. Depositara toda a sua esperança naquele santuário. E eu acabei com tudo. Naquele momento eu não pensei no ato deplorável que estava fazendo. Eu até iria devolver o papel. Ou é nisso que eu quero acreditar até hoje? Um homem de avental branco e luvas de borracha na mão apareceu. No susto, eu acabei enfiando a mecha de cabelo no bolso de minha calça. Ele perguntou o que eu queria, mas ele foi tão educado que eu quase contei que tencionava furtar o cabelo que havia encontrado. Ele me dispensou, e explicando que ali se tratava de uma área restrita, certamente para que a gente como eu não extraviasse os objetos. Bom, resumindo, decidi levar aquele pequeno tufo como lembrança, como uma pequena concha que apanhamos à beira do mar. Felizmente o mar não cobra. Felizmente o mar não cobra. Felizmente ele não cobra o que levamos dele. Pelo menos não da maneira com que fui cobrado. Retornei ao local onde havia deixado minha mãe, e ela não estava lá. A preocupação passou no instante em que percebi que ela estava bem parada ali na porta de um bazar que também ficava no subsolo. A pequena loja, o bazar, dispunha de itens que os fiéis deixavam e autorizavam sua venda por um preço mínimo. Nos divertimos vendo os vestidos de noiva e alguns instrumentos musicais que também estavam à venda por uma porcentagem do preço original. Assistimos à missa e partimos para São Paulo de volta no final da tarde, não sem antes comprar outro Itu. Aquele sorvete, ele era ótimo. Chegando em casa foi que eu lembrei da ilicitude que havia cometido, mas já era tarde. Então fui tomar banho. Tirei da calça a belíssima mecha, aquela encantadora mecha, como o pôr do sol, e igualmente contendo suas nuances de vermelho alaranjado, sabe? Joguei o papel do pedido de cura no vaso sanitário e dei descarga. Havia acabado de assinar o meu decreto de desgraça. Coloquei aqueles fios em um pote de vidro e enfeitei a estante que ficava em meu quarto. Eles pareciam ter uma luminescência convidativa, ou talvez seja o fascínio me fazendo ver o que não estava lá. Minha mãe questionou a origem daqueles cabelos e respondi que tinha ganhado de uma amiga, sabe, mãe? Amiga, colega. Ela fez uma piada sobre namoro e rapidamente esqueceu o caso. Durante algumas semanas, sonhei com a dona daquelas madeixas de fogo. Ela ficava parada, me encarando, linda como imaginei que fosse. As sadas do seu rosto faziam-na única. O olhar meigo e encantador me encarava sem dizer palavra. Ainda assim, parecia clamar por algo,
que só eu poderia lhe conceder. Eu acabei esquecendo-a depois de um certo tempo. Eu viajei muito, aproveitando as inúmeras férias que as greves bancárias me dispunham. E anos depois, quando já havia esquecido a viagem à Aparecida, e quando o pote com os cabelos acobreados eram apenas um objeto forrado de pó em cima do meu guarda-roupas, ela voltou. Apenas pude reconhecê-la pela cor dos cabelos, pois não havia nenhum traço da beleza da moça que me visitara em sonho. Ela estava nua, parada no umbral do meu quarto, me observando, protegida pela penumbra. O seu corpo, eu pude ver as incontáveis manchas negras que estavam em relevo sobre a pele quebradiça. As feridas sangravam, elas sangravam e vazavam líquido purulento. Notei também o enorme tumor acinzentado que latejava funesto na virilha da moça. Ela me fitava, e os seus olhos clamavam pela chance de cura que eu havia roubado. Estava deitado na cama. Eu estava no auge do pavor. Eu consegui me virar para o lado oposto, pensando que assim ficaria em paz. Fechei os olhos e tentei conter o tremor que regia o meu corpo. Eu cobri-me dos pés à cabeça, e ainda assim o hálito pútrido daquela garota vinha soprar em minha nuca. Ela sussurrou maldições em meu ouvido, agouros alvitantes que jamais ousarei repetir. Eu tentei dizer que devolveria. Eu devolvo o que eu havia furtado. Mas nenhuma palavra saíra de sua boca. Ela insistiu em me agourar até os primeiros raios de sol que pintaram no horizonte. Durante semanas recebi a maldita visita. Como não posso dizer com toda certeza se os eventos que narrarei a partir de então têm relação com a menina que me assombrava, mas acredito demasiadamente que sim. Naqueles dias, enquanto minha mãe preparava o almoço, notei no seu pescoço uma singela pinta. Uma pinta que nunca havia visto antes. Ignorei a princípio, mas depois a pinta estava maior e havia outras dela pelo corpo da minha mãe. Procuramos um médico e claro, a Dona Carmen não estava preocupada a princípio. Mas ela desabou diante do diagnóstico: melanoma metástico. Logo minha mãe, a mulher que adoecera menos vezes que a quantia de dedos que havia em sua mão. Eu a vi definhar, eu a vi ser devorada pelo câncer que tomava o seu corpo. Eu a acompanhei todos os dias de seu falho tratamento. E cada vez que adentrei o hospital, cada vez que eu entrava naquele lugar, eu sentia o olhar da garota que me visitara. Eu sentia a sensação de ser caçoado. Eu sentia a garota morta, não a que estava ali, mas eu sentia sua zombaria assistindo a minha genitora sofrer. Minha mãezinha, a minha mãe, eu vi minha mãe partir, dia após dia, noite após noite, e finalmente, após uma longa noite de delírios, eu pensei ouvi-la murmurar: devolva. Eu não sei se era isso mesmo, mas parecia muito isso. A minha mãezinha estava com a voz muito fraquinha. Devolva. E aí a mamãe faleceu em meus braços, naquele quarto que recendia a éter.
Dormi com muitas garotas, mas jamais quis me casar, nem muito menos ter filhos. Eu cogitei formar uma família em algum momento antes de tudo acontecer, porém, o medo me manteve afastado das pessoas. Pensei que Rebeca poderia ser uma boa esposa. Eu até a namorei por um tempo, até o dia em que ela me ajudou a faxinar o meu quarto. E então ela pegou o pote empoeirado e indagou enciumada sobre quem é a dona dessa mecha, quem é a dona desse cabelo vermelho. Respondi que era um presente de uma prima distante. E ela, como odiava brigas, pareceu aceitar a resposta. Dias depois, notei as manchas avermelhadas nas mãos e nos pés de Rebeca, formando bolhas recheadas de pus. As bolhas estouravam e faziam a pele avermelhada dela descamar. A psoríase pustulosa tirou de Rebeca a vontade de viver. Encontrei-a enrolada em um cobertor em seu apartamento. A caixa do remédio tarja preta delatou-a. Ela era tão linda, Rebeca, e não aceitaria viver com aquela aparência. Me afastei de amigos, rejeitei mulheres. Não queria que a maldição tirasse mais a vida de ninguém. Voltei à Aparecida e devolvi a mecha de cabelo, depois de muito tempo. Eu cogitei a reescrever o pedido, mas já era tarde. Há males que fogem do nosso controle. Olho as horas em meu pulso e decido voltar à solidão da minha casa. O jovem vendedor de bombons percebe que estou indo embora e pergunta se eu não gostaria de ficar com os 3 últimos chocolates que me sobraram. Eu sorrio, abro a carteira, entrego a ele uma nota dizendo para ficar com o troco. Ele agradece pegando a nota e eu vejo um minúsculo ponto preto no dorso de sua mão direita. Aquela pinta não estava ali antes. Fim do conto.